noite, nossa live nós vamos tratar das coagulopatias. As coagulopatias são várias e eu não vou poder tratar isso só numa live. Sim. Nós vamos passar 2 horas falando de coagulopatia. Então, vamos tratar de 2 principais coagulopatias. As hemofilias e as trombocitopenias ou plaquetopenias, que é como é mais conhecida popularmente. Eu vou falar mais da plaquetopenia do que das hemofilias, mas depois vou voltar a esse tema. Existem várias doenças raras com esse nome de coagulopatia. Coagulopatia é um nome genérico para todas as alterações do processo de coagulação sanguínea. O que é que acontece? Digamos que haja o rompimento de um vaso sanguíneo, tanto de um pequeno quanto um grande. Existem vários fatores, 13 mais precisamente, que vão logo socorrer e tamponar aquele sangramento. Então, nós temos uma situação bastante rápida de reação do organismo para não deixar o cidadão sangrar até morrer. A outra coisa é que mesmo outro tipo no caso das plaquetopenias, quando as plaquetas são baixas, qualquer trauma leva a um sangramento. É outro tipo de sangramento, de processos da coagulação ou dos sangramentos irregulares. Bem, o que são as hemofilias? Eu já recebi várias perguntas, vou responder em inbox, mas tem 3 ou 4 perguntas que eu anotei aqui que eu vou responder, que entre as principais, mas vou dizer para vocês. Existe a hemofilia A, a hemofilia B e a hemofilia C. A hemofilia C, ela tem poucos representantes. Para vocês terem uma ideia, a hemofilia A, para cada 5 mil ou entre 5 e 10 mil nascidos vivos, tem hemofilia. Então é raro, mas tem um número significativo. No caso da hemofilia B, já é um número bem menor, tá para 1 para cada 20 mil, e a C é bem menor ainda. Então aqui é mais importante, aqui chama mais atenção, aqui atinge mais pessoas, é a hemofilia A ou simplesmente hemofilia, que foi a que teve o saudoso Betinho, o Enfio. Isso tem uma mutação em um desses fatores que leva à coagulação sanguínea. No caso da hemofilia A é o fator 8, que o vaso, quando ele é rompido, ele não tampona direito, ele não é consertado rapidamente direito e a pessoa fica sangrando e pode sangrar até morrer. Então isso é uma doença grave. Qualquer caso desse, vocês devem procurar um médico. E hoje no Brasil existe um registro assim bastante significativo, bastante importante para acompanhar os hemofílicos. E nós, que não somos hemofílicos, temos que tratar as pessoas não como coitadinhas, mas entender o problema das pessoas e ajudá-las naquilo que for possível. E os tratamentos, como vocês sabem, tem pouca margem de tratamento. Existem vários tipos de coisa que pode ser feita e, em último caso, é a infusão sanguínea direto do fator 8. E antigamente fazia-se inclusive transfusão sanguínea, que aí tinha muito mais riscos. Bem, eu aproveitei essa parte aí para falar também das plaquetopenias. O que é a plaquetopenia? Como o nome está dizendo, é uma baixa de plaquetas no sangue. Eu não falo para médicos, já me criticaram, inclusive, às vezes eu uso alguns termos técnicos que eu estou evitando. Estou tentando explicar de forma bastante fácil para as pessoas entenderem. As plaquetas são elementos do sangue que
tem uma função de ajudar a coagulação sanguínea, de evitar o sangramento que às vezes acontece por um trauma, por um choque, ou por uma coisa qualquer, ou por um corte. O nível de plaqueta normal, ela está no mínimo de 150, mas até 100 é tolerável. É baixo, mas é tolerável. 2,5% da população brasileira tem plaquetas abaixo do normal, que é um número significativo. Se você imagina 3 pessoas em cada 100, é muita gente. Mas isso não se reverte em problema. Quando você estiver jogando bola, ou quando você estiver numa atividade física, que apareceu uma pessoa com várias petecas, com manchas na pele, ou parecendo assim, que teve um sangramento. Você sabe quando você bate num lugar e tem um sangramento que forma aquela placa vermelha ou fica uma placa roxa, placa não, um redondinho assim, vermelho ou roxo em várias partes do corpo. Se aparecer com facilidade, essa pessoa deve procurar o médico, porque pode ser uma plaquetopenia. Essa plaquetopenia tem várias coisas que levam à plaquetopenia. Tem medicamentos que levam a essa situação, tem vírus que levam a essa situação, tem doenças que levam a essa situação. O vírus é uma doença. Às vezes até vacinas. Eu vou dar um caso para vocês pessoal. O meu filho, que é estudante de medicina, se forma esse ano, teve uma plaquetopenia importantíssima, ficou 7 dias na UTI, estava jogando bola e começou a aparecer petequias, roxos no corpo, e ele não sabia o que era, imediatamente foi levado para o hospital, e lá foi diagnosticado com um índice de plaqueta muito baixo, estava em torno de 30, que aí já é muito baixo, é perigoso, é muito grave. E tem situações de pessoas por uma virose ou por uma razão qualquer que baixa, e aí tem que ter uma atenção. Esse caso é muito mais comum do que o caso da hemofilia. Então vocês prestem atenção, se tiver uma situação como essa, a primeira alternativa não é abanar a pessoa para dar ar, porque às vezes tem pessoas que ficam assim, uma pessoa cai e fica, ou achar que baixou a pressão, e é isso que a pessoa, ou achar que a pessoa teve uma vertigem, um desmaio, não sabe o que é. Gente, qualquer problema desse tipo, nós temos um serviço de saúde preparado para fazer o diagnóstico e para resolver o problema, certo? Dito isso, vamos para as perguntas. Se tiver mais perguntas sobre esse assunto, vocês me façam e eu vou responder para vocês a tempo. Vamos para as perguntas. Eu anotei 3 perguntas. Cadê? Eu anotei, senão vou ter que ver no computador. Anotei 3 perguntas. Plaquetopenia mata? Foi por isso que eu falei de plaquetopenia, que eu ia falar só das coagulopatias. No caso, eu ia falar de uma doença rara, ia falar das hemofilias e incluir a plaquetopenia. Agora que eu lembrei. Plaquetopenia mata? Pode matar. Não é o mais provável. Em geral, as plaquetopenias elas cursam com certa benignidade. O tratamento é fácil. É claro que eu aqui não estou para ditar tratamento, como vocês viram no caso da hemofilia, eu não coloquei em tratamento aqui também. Em geral aqui é corticoide, mas depende da situação, tem que ver o diagnóstico, o que é feito, e o médico vai saber encaminhar. Mas, em geral, a plaquetopenia, ela cursa com certa benignidade. Tem casos de óbitos, tem casos de risco de morte, e por isso é que as pessoas precisam ficar atentas. Mas, em geral, é corrigível e rapidamente corrigível. Tem casos, inclusive, que nem precisa de hospitalização. Se estiver num certo nível de plaqueta, ou se as plaquetas começarem a subir e responder bem ao primeiro tratamento, a pessoa não fica nem hospitalizada. Mas mata. Vamos para a segunda pergunta. Qual a relação entre hemofilia e HIV? Primeiro, o vírus, o HIV, ele pode levar a uma hemofilia, como ele pode levar a várias coisas, mas esse não é o aspecto principal
da relação. A relação é o seguinte: antigamente, as pessoas que tinham hemofilia, antes inclusive da AIDS ser difundida, bem conhecida, e que o sangue não tinha uma boa qualidade, e que às vezes precisava se tomar o fator 8 sanguíneo, ou mesmo uma transfusão sanguínea, teve várias pessoas no mundo e no Brasil que foram contaminadas por AIDS devido à transfusão sanguínea. Um deles, eu falei aqui o nome, foi o caso do Enfio, se eu não me engano. Não sei se foi exatamente isso. Eu não gosto de falar nada de memória. Eu quero... De memória é só a medicina, que eu passei a vida toda estudando. Eu posso fazer de memória como eu estou fazendo essa live aqui agora. Não tive tempo de estudar. Mas tenho segurança para falar sobre isso, porque eu convivi a vida toda. Mas de pessoas, de doenças de pessoas, isso aí é melhor a gente não tocar. Não sei qual o caso, mas tem casos na medicina, vários relatos médicos de HIV contraído por transfusão sanguínea devido à hemofilia. Vamos para a próxima pergunta. Por que a hemofilia dá mais em homem? Deixa eu ver aqui, tem outras perguntas aqui. Gente, tem uma série de perguntas aqui que eu não vou poder responder, porque senão a gente ia ficar aqui 1 hora falando e eu respondo em inbox depois, tá bom? Bem, a pergunta: por que dá mais em homem? Como vocês sabem, eu não sei quem sabe, quem não sabe vai ficar sabendo, a hemofilia, ela está relacionada a um gene recessivo. Ela é uma doença, ela não é dominante. O que é recessivo e dominante? Vamos pensar doenças que têm relação com cromossomos X e Y. No caso da dominante, se tiver a presença dela, os outros não aparecem. Aparece no estereótipo, ou seja, no lado de fora, no fenótipo, aquela manifestação. Por exemplo, olhos negros, olhos pretos. O olho preto é um gene dominante. Por isso é que tem pessoas que têm olhos escuros e têm filhos de olhos claros, porque ele tem dentro dele também o gene de olho claro. Então, se ele tem relação com uma mulher que tem gene de olho claro, cruzando os dois, se combinar de ser esse, tem a possibilidade de ter um filho com olhos claros. No caso da hemofilia, ela é recessiva e está vinculada ao cromossomo X. Essa alteração do fator 8 está vinculada ao cromossomo X. Na formação do sexo masculino, tem um cromossomo X e um cromossomo Y. Como só tem um X, qualquer homem que tenha herdado a hemofilia, porque é uma doença hereditária, como vocês sabem, ele se manifesta como hemofílico. Para uma mulher ser hemofílica, ela tem que ter herdado o cromossomo X hemofílico da mãe e o cromossomo X hemofílico do pai. Então, tem muito mais homens hemofílicos do que mulheres. Essa é a razão. E eu quero só, para terminar, dizer uma curiosidade para vocês. A hemofilia, não com esse nome, mas as pessoas já tinham intuído há muitos anos atrás, há mais de 1000 anos atrás, que existia uma doença hereditária que levava um sangramento até a morte. Mesmo, por exemplo, com a circuncisão que os judeus faziam, tinha uma orientação que se o primeiro filho que foi circuncisado morreu de sangramento, no segundo, o rabino devia orientar a mãe a não fazer a circuncisão. Ou se foi da tia, ou se foi da avó, isso já é uma forma intuitiva que as pessoas percebiam que existia algo que levava um sangramento que vinha hereditariamente. Isso na história da medicina é uma história relativamente bonita, vocês podem pesquisar aí na internet. Se não tiver na internet, depois eu conto para vocês com detalhes, tá bom? Gente, eu quero agradecer imensamente a todas as pessoas que estão nos assistindo, a todas as pessoas que curtiram, a quem mandou as perguntas.
E eu vou avisar para vocês qual é o próximo tema. Nós poderíamos continuar na coagulopatia, que eu não esgotei o tema. Eu só falei da hemofilia e da plaquetopenia, mas tem várias situações que a gente pode falar, mas eu vou trazer um outro tema diferente que a gente nunca tratou. Entendeu? Eu estou querendo marcar uma data e divulgar, porque é uma coisa muito importante para ser discutida, que é o sexo na terceira idade para os idosos, que existe muito tabu, eu quero tratar, e vou tratar também de outros assuntos. Quero que vocês me mandem sugestão, como toda quarta-feira, às 19h30, nós estamos ao vivo falando de saúde, eu vou trazer diversos temas, não só da minha área, que é a ginecologia e a obstetrícia, ou a saúde pública, mas de todas as áreas, como nós temos feito. Boa noite e um grande abraço para vocês. Até quarta, às 19h30.